bem, pessoal? Novamente, aqui é o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia e eu vou gravar esse vídeo aqui com o intuito de responder algumas questões do SSA 3, Vestibular Seriado da UPE. Nós vamos trabalhar apenas o conteúdo do terceiro ano, Lógica, e é isso daí. Para o aluno conseguir responder questões de lógica do conteúdo de filosofia, ele precisa ter uma noção básica de certos aspectos do conteúdo lógico. Primeiro, as questões vão envolver que o aluno saiba um pouco de história da lógica, como é que a lógica surge ali na Grécia Antiga, os rudimentos da lógica com os pré-socráticos, a tentativa de entender a linguagem com Platão, Aristóteles e assim por diante, né? As características dessa nova doutrina chamada lógica, a estrutura do silogismo, a gente vai ver aqui um pouco o que é silogismo, mas seria bom que o aluno já tivesse uma ideia básica disso, né? Qualquer livro de filosofia de ensino médio tem assunto sobre isso, se o aluno não estiver familiarizado, e diferentes formas de argumento, né? Essas duas partes aqui basicamente como é que se organiza a lógica a partir da teoria básica de Aristóteles, o silogismo, que é aquela forma básica de argumento, e as diferentes formas de argumento, né? Que é as características da dedução e da indução. O aluno precisa ter uma noção básica disso. Tem isso na ficha. O aluno vê isso em qualquer livro de ensino médio, aí na internet tem algumas informações muito legais também, os resumos, nos sites mais consagrados aí de ensino médio. Vamos tentar responder aqui o SSA de 2020 e 2019, ok? SSA 3, 2020. Na temática da lógica, observe o texto a seguir. Então vamos ao texto. Sobre a natureza do silogismo. Então, o silogismo é aquela forma básica de argumento dedutivo. A gente encontra 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão. Essa estrutura básica é chamada de silogismo. O silogismo é um argumento pelo qual, de um antecedente, vamos analisar um pouco aqui. Mesmo que o aluno nunca tenha escutado essas palavras, não é difícil de entender pelo que está escrito no texto. Sobre o silogismo, o aluno sabe que silogismo é uma forma de argumento, né? O silogismo é um argumento pelo qual, de um antecedente que une 2 termos a um terceiro, se tira um consequente que une esses 2 termos entre si. Está aqui a referência. Essa questão é a questão 36 de 2020. Eu vou apagar aqui para a gente conseguir pensar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Então, ele está dizendo que no argumento existe um antecedente que une 2 termos a um terceiro, né? Ou seja, no antecedente existem 3 termos. E um consequente que une mais 2 termos, né? O que está acontecendo aqui? Vamos fazer uma pequena revisão de argumento e silogismo, né? Eu vou pegar aqui o exemplo de argumento da próxima questão, só para a gente poder trabalhar aqui com calma. Então vamos lá. Todo mamífero é mortal. Se todo mamífero é mortal e todo gato é mamífero, segue-se então que todo gato é mortal. Isso aqui é um silogismo. É uma forma de argumento que a gente poderia chamar de dedução. Isso aqui são 3 proposições. 1, 2, 3 proposições. Essa última proposição, ela é chamada de conclusão. Essas 2 proposições são chamadas de premissa. Como é que funciona o silogismo ou uma dedução, né? Existem 2 premissas, elas são ligadas de maneira tal que eu tenha uma conclusão.
Ou seja, essas duas partes são o antecedente e elas geram um consequente. Tranquilo? E olha o que está dizendo aqui. O antecedente une dois termos a um terceiro. Existem três termos dentro dessas premissas. Existe o mamífero, existe outro mamífero aqui, ó. Ou seja, esses dois termos, apesar de eles estarem sendo repetidos, eles estão sendo repetidos aqui, porque eles são chamados de termo médio. Então tem o mamífero, o mortal e o gato. Então aqui no antecedente existem três termos. O termo maior, o termo médio, que é mamífero, porque ele liga os outros dois, o termo mortal, que é o termo maior, e o termo gato, que é o termo menor. Então, no antecedente, ou seja, nas duas primeiras premissas de um argumento, você vai encontrar três termos. O maior, o médio, que liga os dois, e o menor. E aí, na conclusão, nunca você vai achar o termo médio. Na conclusão, o termo médio juntou o maior com o menor, aí o maior e o menor aparecem na conclusão. Isso é um silogismo. O antecedente tem três termos e eles se estruturam de uma maneira tal, você vê, o maior e o menor estão em frases diferentes. E aí a conclusão é uma maneira de juntar os termos que estão aparecendo nas premissas diferentes. A conclusão é quando ele dá um jeito de juntar os dois termos que estão em premissas diferentes, mas que foram ligados por um termo comum que aparece nas duas. Talvez tenha parecido um pouco confuso, mas você lendo aí a estrutura você entende. Então, isso aqui é um silogismo. Tranquilo, pessoal? Vou botar aqui numa corzinha diferente. Então é isso, um silogismo. Tem um termo médio que liga esses dois termos. Aí a conclusão é uma frase que junta eles dois, porque eles estão em frases diferentes. Então o gato é mortal. Tranquilo? Se o silogismo for válido, acontece isso. Isso é um argumento dedutivo, né? Ou o silogismo aí. O autor retrata acima de forma clara e sucinta uma definição de silogismo. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Com relação ao silogismo, eu quero a alternativa correta. Tranquilo? Vou pular aqui a letra A. Vamos analisar as outras. Todo silogismo regular, outro termo aqui complicado. Todo silogismo regular é constituído de duas proposições. O que é um silogismo regular? Silogismo regular é isso aqui. É um silogismo que é composto por três proposições. 1, 2, 3. Os silogismos irregulares, eles são compostos ou por apenas uma ou por mais de três. Se tiver três, é silogismo regular. Se tiver uma ou mais de três, é silogismo irregular. Um exemplo de silogismo irregular é, por exemplo, se é dia, então não é noite. Você vê, só tem aí uma ou duas, né? Algumas pessoas interpretam como uma, algumas interpretam como duas. Se é dia, então não é noite, é um silogismo irregular, ele não tem três, ele tem apenas uma sentença, ou duas, né? Olha o que está sendo dito aqui. Todo silogismo regular, aquele que a gente viu, é constituído de duas proposições. Errado. O silogismo regular, ele tem apenas... Para ser regular, ele tem que ter três. Se tiver uma, duas ou quatro, é irregular. C. Todos os silogismos regulares não são constituídos de proposições. Já está errado. Todo silogismo regular é constituído de
proposições. Silogismo regular ou irregular é constituído de proposição. O que muda entre o regular e o irregular é a quantidade. O silogismo regular não é uma forma especial de argumento. O silogismo regular é uma forma especial, porque existe a irregular, que é outra forma. Se só existisse essa, seria não especial, mas existem outras. Todo silogismo irregular é constituído de uma proposição. Errado. Tem o silogismo que é composto por uma, duas ou quatro. Se for diferente de três, é irregular. Todo silogismo irregular é constituído de apenas uma proposição, na qual os dois termos estão combinados. Aí essa parte está certa com relação às que só tem uma proposição. Mas não é todo silogismo regular é constituído de uma. Tem silogismos de outras configurações. Letra A. Todo silogismo regular é constituído de três proposições, sim, nas quais os três termos são comparados 2 a 2. Silogismo regular, três proposições, todas as proposições têm dois termos. Proposição 1, mamífero imortal. Proposição 2, gato e mamífero. Proposição 3, gato imortal. Ok? Todo silogismo regular tem três premissas e cada uma dessas três premissas compara termos 2 a 2. Tranquilo, pessoal? Primeira questão aí do SSA de 2020. Questão 39. Com relação ao raciocínio e ao argumento, leia o texto a seguir. Então, com relação ao raciocínio, o raciocínio é a organização mental e o argumento é isso traduzido em forma de discurso, né? Com relação ao raciocínio e ao argumento, leia o texto a seguir. O silogismo é o conteúdo mental do ato de raciocinar. No âmbito do raciocínio, podemos distinguir sempre o antecedente do consequente. Sim, o antecedente é o que forma e o consequente é a consequência do que tem no antecedente, né? Premissas e conclusão. Sobre essa temática, observe o seguinte argumento. Falou, mas nada daqui vai ser utilizado para a questão. Enfim, vamos lá. Sobre essa temática, observe o seguinte argumento. Todo mamífero é mortal, gato é mamífero, logo todo gato é mortal. Esse tipo de inferência é um raciocínio, né? Esse tipo de inferência expressa um raciocínio, aí o aluno ele tem que saber diferentes tipos de argumentos. Basicamente, os dois tipos de argumentos mais comuns é o indutivo e o dedutivo. Existem outras formas, mas eles praticamente nunca são abordados em vestibulares, né? Então, este aqui, classicamente, é o mais comum que tem, ele é o dedutivo, né? Argumento dedutivo. É o correto. Letra E, ok? Um outro tipo de... O argumento dedutivo é um argumento que ele sempre é formado por três premissas. 2 antecedentes e um consequente, né? 2 premissas e uma conclusão. A característica mais clara do dedutivo é que ele é formado de 3. O outro tipo de argumento muito comum é o indutivo. O indutivo ele é formado sempre por muito mais do que apenas duas premissas. O indutivo ele pode chegar a ter infinitas premissas ou muitas premissas para que se consiga chegar a uma conclusão. Tranquilo? Questão aí respondida. SSA 3 2019. Leia o texto a seguir sobre a temática da lógica. Então essa é uma questão que vai trabalhar a história da lógica. Você vê, não caiu história da lógica em 2020, cai uma questão aqui de história da lógica em 2019, né?
O filósofo Francis Bacon, profeta da revolução tecnológica, ou seja, já tem uma dica aqui, né? Francis Bacon é da modernidade, da época que existia, da época moderna, né? Da época que existia ciência. Escreveu o Novum Organum. Então tem um livro escrito por Francis Bacon chamado Novum Organum. Sua obra mais conhecida, com o qual pretendia se opor ao Organum de Aristóteles. Aristóteles escreveu um livro chamado Órgano, Francis Bacon escreveu um livro chamado Novum Organum, e isso está lá no livro de Aranha, né? Maria Lúcia de Arruda Aranha. Ao longo dos séculos, os princípios da lógica de Aristóteles não sofreram mudança essencial. As críticas à lógica tradicional prendem-se ao caráter formal e às demonstrações silogísticas. No âmbito da história da lógica, as ideias de Francis Bacon estão focadas. Então, para o aluno que estudou a história da lógica, ele sabe que a lógica tem duas situações bem definidas na história da lógica. Quando a lógica surge com Aristóteles, ele cria a lógica, ele identifica que existem dois argumentos para Aristóteles, né? Aristóteles ele identifica que existem dois argumentos. Ele identifica lá que existem dois argumentos. Um tipo de argumento é o dedutivo e o outro tipo de argumento é o indutivo, né? Isso aqui é coisa da história da lógica. Como Aristóteles era da época da filosofia, e lá na Grécia Antiga se estudava muito matemática e filosofia, então Aristóteles ele atribuiu ao argumento dedutivo mais importância, porque o argumento, a forma de argumento indutivo, ela se presta melhor aos debates linguísticos ou discursivos da filosofia e a maneira de estudo da matemática. Então Aristóteles foi lá e disse: o argumento dedutivo, e Aristóteles dedicou muito mais estudo à maneira de organização do argumento dedutivo. Aí ele deu maior importância ao dedutivo. E durante toda a história da filosofia antiga e medieval, prevaleceu uma importância do método dedutivo. Quando chega na modernidade, surge a ciência. Eu vou colocar aqui, né? Aristóteles, amarelinho. Vou botar aqui, Francis Bacon, verdinho. Francis Bacon é da época da modernidade. Diferente da filosofia e da matemática, a forma de argumento que melhor atende às inquietações das ciências experimentais é o método indutivo. Então, Aristóteles, ele, durante toda a parte da história da história da lógica, começando por Aristóteles até antes do surgimento da ciência, a forma de argumento que prevaleceu foi o indutivo. Quando começa a modernidade e a ciência surge e o conhecimento científico sobrepõe, se torna mais importante que a filosofia, aí vem Francis Bacon e fala: acabou a época do argumento dedutivo, agora a forma de argumento mais conveniente à atualidade científica é o indutivo. Um breve resumo aí, né? Então vamos ler a alternativa. No âmbito da história da lógica, as ideias de Francis Bacon, então ele quer aí, com relação às ideias de Francis Bacon, estão focadas. Então, qual é o foco das ideias de Francis Bacon? Eu já disse aqui, né? Francis Bacon ele deu mais importância ao argumento indutivo porque está mais ligado à época tecnológica da ciência. Então, Francis Bacon ele dá mais importância nas formas de dedução? Não. Quem fez isso foi Aristóteles. Na lógica dialética, não. A dialética é de Platão. Nos princípios de identidade, não. Identidade é um princípio da lógica atribuída por Aristóteles. Nas formas de indução, sim. Nos princípios analíticos, não. Analítica é o nome da lógica, né? Não tem nada a ver essa... Nas formas de indução. Essa aqui é a resposta correta dessa questão. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a última questão de hoje, 41. É a última de hoje.
Sobre o panorama histórico da lógica, 2 questões de lógica, olha, no mesmo ano. Leia o texto a seguir. Substituindo a dialética por um conjunto de procedimentos de demonstração e prova, Aristóteles criou a lógica. Exatamente. Então, Platão é o filósofo que, tentando entender a estrutura da linguagem para alcançar a verdade e a validade dos argumentos, Platão cria a dialética e Aristóteles cria a lógica. Está ligado lá à história da lógica, né? Aristóteles cria a lógica e Platão cria a dialética. Propriamente dito, a que ele chamava de analítica. Quando Aristóteles escreve, ele cria um escrito lá que trabalhava com as ideias de lógica, ele chamou de analítica. Então, o primeiro nome que a lógica teve foi analítica. Então, isso a gente tem lá em Marilena Chauí, Convite à Filosofia. O método da dialética de Platão possui uma lógica implícita, mas foi com o filósofo Aristóteles que a lógica, como método da filosofia, determinou a ampliação das leis do pensamento. Então, para Aristóteles, a lógica nada mais é do que um estudo das leis do pensamento. A maneira como a lógica se organiza é a maneira como o pensamento se organiza para chegar a conclusões. Sobre esse assunto, é correto afirmar que vamos pular aqui para a letra B. Na concepção de Aristóteles, a lógica é um método informal? Não. Uma das características da lógica de Aristóteles é que ela é formal. O que significa a lógica ser formal? A lógica está mais preocupada com o formato do argumento do que com o conteúdo. Ou seja, um argumento ele pode ser válido mesmo sendo mentira, mesmo o conteúdo estando errado, porque a lógica é um estudo da estrutura do argumento e não do conteúdo. Então a lógica ela não é informal, a lógica ela é formal, de análise de raciocínios. Então a lógica não é informal, ela é formal. A lógica aristotélica tornou-se a lógica do pensamento oriental durante séculos. Não. O pensamento da lógica que foi amplamente estudado na Europa com a filosofia europeia, medieval cristã, durante toda a antiguidade, ela foi o pensamento do Ocidente, não do Oriente. Se bem que ela acontece, alguns filósofos do Oriente, né, alguns árabes, eles chegam a estudar, mas a lógica aristotélica tornou-se a lógica do pensamento ocidental. Para Aristóteles, a lógica ocupa um lugar pouco destacado no plano da investigação das ciências. Pelo contrário, Aristóteles acredita que a lógica não é uma ciência. A lógica é um instrumento no qual todas as ciências precisam fazer uso, né? Então, assim, as ciências só são possíveis graças à lógica, qualquer ciência. Então, a lógica tem um local destacado em qualquer forma de conhecimento válido. A questão singular de Aristóteles é ter fixado com grande exatidão as lógicas, as regras da argumentação indutiva na forma dialética. Não. Aristóteles se dedicou muito mais à dedução, foi lá que ele descobriu e que ele analisou várias formas de regras de como funciona o pensamento e a lógica, e não a dialética. A dialética é a forma lógica trabalhada por Platão. Então, 2 erros aqui nessa frase. Letra A. Para Aristóteles, a lógica é um instrumento para conhecer. Sim, é através da lógica. A lógica é uma ferramenta para todas as outras formas de conhecimento, mediante a qual todas as ciências são possíveis. Então, está aqui as 2 informações mais importantes. As 2 estão corretas. E a letra que é buscada, a letra
Correta é a letra A. Tranquilo, pessoal? Trabalhamos aí vários conceitos muito importantes de lógica. Vejam o vídeo aí quantas vezes vocês quiserem. Qualquer erro aí na interpretação, qualquer erro, qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. Fiquem bem.